principalmente para o Douglas, que é da enfermagem. Vou te passar mais ou menos o que vai acontecer. Douglas, essa disciplina tem 40 horas. Ela demora, no caso, 20 dias para a gente terminar, né? Nesses 20 dias eu vou distribuir aí dias para a gente ter aula na plataforma e vão ter aí alguns dias que a gente não vai entrar na plataforma, mas vai fazer atividade, né? Todo mundo em casa, e aí eu fico disponível no WhatsApp para tirar a dúvida de vocês, para responder, tá? Vão ser 3 atividades, cada uma valendo 1 ponto. Um dia antes eu mando no grupo ou pela manhã, tá? Vocês vão fazer aí resenha de artigo, tá? Vão fazer um estudo dirigido e a outra eu não me lembro, eu não tô com a sequência didática aqui, mas eu vou avisando antes, tá? São 3 atividades, cada uma valendo 1 ponto e a prova vale 7. Eu dou até o dia da prova para vocês enviarem todas as atividades, ou seja, hoje não tem aula na plataforma, você pode estar iniciando sua atividade hoje, se terminar hoje e quiser me enviar, não tem problema, tá? Mas se você não conseguir terminar e estiver trabalhando e tal, você tem até o dia que eu enviar a prova para você enviar todas as atividades que você tiver feito, tá? Depois do dia da prova, eu não recebo mais, tá bom? Quando a gente faz estudo dirigido, no outro dia, né, a gente faz estudo dirigido hoje, por exemplo, aí amanhã a gente corrige essa atividade, esse estudo dirigido juntos na plataforma, cada um responde uma questão, se tiver errado não tem problema, a gente corrige juntos e ela vai continuar valendo 1 ponto mesmo a gente tendo corrigido juntos, tá bom? Essa semana não, próxima, dia 24 da semana que vem, eu já marquei a visita técnica de vocês que eu havia falado ontem, tá? Só não vai ser lá no Hospital do Amor. Nossa visita técnica vai ser na Policlínica do Tucumã, às 14 horas, dia 24 da semana que vem, né? Quinta-feira da semana que vem, tá? Todo mundo de jaleco, se quem tiver jaleco. Quem não tiver, vai entrar de 2 em 2 ou de 3 em 3. E aí empresta pro colega para poder entrar. Calça, sapato fechado, tá? Tudo bonitinho de máscara. E aí a gente vai fazer uma visita, porque cabe dentro dessa disciplina, né, de visão sistêmica de saúde, a questão da organização de uma unidade de saúde, né? Então a gente vai visitar a policlínica, vai conhecer os leitos, como que funciona, né, a questão da funcionabilidade de um hospital, de uma unidade. Aí a gente vai fazer essa visita. Também vou marcar para vocês, semana que vem, uma aula prática. Essa, o Douglas, que é de enfermagem, já deve ter feito. E é só para os alunos da turma 17, por conta que a gente já teve essa disciplina de fundamentos de enfermagem voltados à radiologia e de primeiros socorros, mas a gente não pôde ter a aula prática, tá? Então vai ser um mix da aula de lavagem de mãos, sinais vitais, primeiros socorros, tá? Então vai ser um mix dessas aulas que a gente deveria ter tido aula prática, mas não pôde por conta da pandemia, e agora que foi liberado as aulas práticas lá no CTEAC, a gente vai aproveitar para fazer, tá? Lá no laboratório, para vocês conhecerem o laboratório, verem como é que as peças anatômicas tem lá, tá? Conhecer o novo prédio e fazer essas aulas que estão faltando, tá? Vai ser semana que vem também e vai ser pela parte da manhã, tá bom? Mas aí a gente marca direitinho para vocês irem lá e todo mundo conseguir fazer. Então, se A você... senhora, Oi, desculpa, a pode senhora falar. sabe o horário que seria pela manhã daí, as aulas, não? A prática pode ser das 9 ao meio-dia, que aí a gente divide em grupos de 6 e dá uns 3 grupos mais ou menos. É 1 horinha de aula, Tá. tá bom? Porque antes eu não poderia, então. Tá, então pra ti é melhor ser mais próximo do meio-dia, é isso? É, Ah, depois das 9. tá, beleza então. Vai ser mais ou menos isso.
às 9 horas, aí eu vou dividir, vou marcar o dia direitinho. Quem vai dar aula é um professor da enfermagem, tá? O professor Mário. E aí eu vou dividir o grupo, né? 6 das 9 às 10, mais 6 das 10 às 11. E aí sim ainda faltar aluno das 11 ao meio-dia, mas o restante dos alunos que faltar, porque a gente não tem tantos alunos assim, né? Na nossa turma. Douglas, se você quiser participar dessa aula, você pode também, tá? Eu não sei de que turma que você é de enfermagem. Da 45, é a turma nova, né? Então você pode ir também para conhecer, tá? Conhecer o professor Mário também, não tem problema. Professora, é meu celular ou é a senhora que tá falando muito baixo no áudio? Quase não tô dando de ouvir. Eu tô falando bem próximo do fone. Tá todo mundo me ouvindo bem? O meu tá dando bem. Sim. Eu acho que tu tem que aumentar o volume, não? Meu volume tá no máximo, mas eu não tô conseguindo ouvir. Poxa, o meu também. Não. Pois é, eu vou deixar essa. Quem é que tá falando comigo mesmo que não tá ouvindo? É a Fran? É, Eu vou deixar. Tenta num lugar silencioso, coloca os dois fones. Eu acho que o outro fone tá com problema, mas a aula eu vou deixar gravada. E aí, assim que eu tiver ela disponível, eu envio pra vocês no grupo. Você pode estar assistindo de novo, tá bom, Fran? Não, a gente não vai se estender muito não hoje, tá? A partir de amanhã, que aí vai acumulando assunto, a gente consegue se estender mais, até porque são mais dias pra gente poder ver essa disciplina, tá? Então, vamos dar início. Nossa disciplina é Divisão Sistêmica em Saúde e, como o nome já sugere pra gente, né, a gente vai falar sobre a questão da saúde no Brasil, né? Como que foi a saúde antigamente, como que é hoje, tá? Como que são os programas de saúde no Brasil. Uma questão bem básica, bem por cima, pra gente não se aprofundar muito, tá? Que eu sei que aluno gosta mesmo de botar a mão na massa, né? Daquelas específicas de estágio, de prática, e eu compreendo, tá? Mas de início a gente vai falar aí sobre a evolução da saúde, né? Que ela está diretamente relacionada com a evolução da própria sociedade em que nós estamos inseridos, né? Tanto do ponto de vista de desenvolvimento científico, quanto do ponto de vista socioeconômico. Tá? Então a gente pode dividir a evolução da saúde no Brasil em 4 períodos históricos, ou seja, a saúde passou por essas 4 fases para chegar no que a gente tem hoje, tá? São eles o período colonial, o período republicano, que vai de 1889 a 1930, o período de êxodo rural, que vai de 1930 a 1964, e o período da ditadura militar, que foi de 1964 em diante, tá? O período colonial. A estrutura brasileira, né, tentava imitar o sistema português nessa época, tá? Mas esse sistema era muito precário porque a coroa portuguesa, né, tinha como prioridade a urbanização das cidades, né, tirar a parte rural, trazer somente a cidade, tá? Tinha aí como prioridade a comercialização, a circulação de mercadorias, a cobertura de pontos de produção, né, para escoar toda a produção. Então, o sistema português era voltado totalmente para a urbanização, para a comercialização, circulação de mercadorias. Eles não tinham nem um pensamento voltado para a saúde. E a estrutura brasileira ficava tentando imitar esse tipo de sistema, né? Mesmo ele sendo muito precário, tá? A maioria da população utilizava a medicina popular nessa época, tá? Então, o marco, né, da época do período colonial, falando em saúde, é a questão de que a população utilizava a medicina popular, que é aquela mistura da cultura indígena, jesuíta, africano, tá? E se virava como podia, e apenas os senhores rurais era quem tinham acesso aos profissionais de medicina, tá?
Os principais fatos históricos do período colonial, né, voltados aí para a saúde no Brasil, foram esses pontos aí que eu coloquei para vocês. De 1685 a 1694 foi realizada aí a primeira campanha sanitária, né, para debelar a epidemia de febre amarela em Recife e Olinda, tá? Então, eu vou até uma atividade de vocês para pesquisar aí, fazer uma pesquisa mais aprofundada em um desses períodos aí para vocês falarem, entenderem melhor sobre a saúde em um dos períodos que vocês prefiram estudar, tá bom? Em 1804, a vacina antivarílica, né, foi introduzida aí pelo Visconde de Barbacena, tá? Então gravem aí, o Visconde de Barbacena foi quem introduziu aí a vacina antivarílica, tá? Em 1804. Em 1808, né, foi criada a fisicultura MOR. O que ela fazia? Ela centralizava toda a autoridade sanitária, né, e tinha como prioridade regular a prática profissional e o combate ao charlatanismo, tá? Então, esses foram os principais fatos históricos no período colonial, quando a gente fala em saúde no Brasil, tá? O próximo período, que são os 4 períodos que a gente vai falar hoje, foi o período republicano, tá? Foi o que foi na época aí de 1930, tá? No início da República, teve aí uma grave crise econômica, né? Devido ao trabalho assalariado escasso. Tá? Então, a população dizimada, né, muito ameaçada pelas epidemias, pela recusa da mão de obra europeia para vir trabalhar no Brasil por conta dessas epidemias e por más condições de saneamento, né, as epidemias eram muito grandes, os trabalhadores não tinham muitas condições, a saúde não era disponível para todo mundo, somente quem tinha dinheiro, né, somente os senhores rurais, desde o período colonial, era quem tinha acesso aos profissionais da saúde, tá? Então, isso foi o que marcou o período republicano, tá? Os fatos históricos estão aí, ó. Em 1902 a 1904, Oswaldo Cruz começou aí a campanha, né, para prevenir a febre amarela, a peste e a varíola, tá? Foram onde começaram as campanhas. E a campanha da febre amarela deixou o sistema de saúde um respaldo jurídico que legitima a ação do Estado e a interferência na saúde, tá? Em 1906, a febre amarela foi declarada extinta, oficialmente extinta, no Rio de Janeiro, tá? Tudo isso no período republicano, que foi aí até 1930, tá? Em 1923, foi o ano que foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Higiene, né, no qual foi discutido aí se tinham soluções mais eficazes para os problemas de saúde, né, ao invés de se ter soluções imediatas no período da epidemia, ou seja, nesse primeiro Congresso Brasileiro, em 1923, eles começaram a pensar de maneira correta, né, para pensar em soluções que fossem prevenir, né, soluções eficazes e não em soluções somente na hora que o caos estivesse instalado, tá? Então foi nesse ano que começou a se pensar melhor, de uma forma mais nítida, né, em relação à saúde, tá? E aí foram aplicando medidas preventivas antes dos problemas se agravarem, né? E começaram a utilizar a educação sanitária, ou seja, a ensinar as pessoas medidas de higiene, a ensinar como se prevenir de doenças, né? A tomar banho, a escovar os dentes, a lavar as verduras, a lavar os alimentos, né? A não beber água suja de qualquer rio, né? Então, foi nesse ano de 1923 que foi feito esse primeiro Congresso Brasileiro de Higiene, onde o pessoal começou a pensar assim, gente,
é melhor a gente pensar em como prevenir para não chegar ao caos do que a gente pensar só como que a gente vai terminar o caos, certo? Então foi aí que começou a utilizar aí a questão da educação sanitária, tá? Na década de 1920, né, o médico Carlos Chagas implantou a reforma com o nome dele, a reforma Carlos Chagas, né, que aí propunha algumas mudanças, como fazer propaganda e educação para a saúde, né, divulgar a saúde, educar as pessoas em relação à saúde, fazer expansão de atividades de saneamento em âmbito nacional, expandir aí os serviços de profilaxia para o interior do país, né? Fazer medidas profiláticas contra a febre amarela, tudo isso em convênio com uma fundação, tá? Fazer o veto da admissão em fábricas de menores de 12 anos, porque até nessa época crianças trabalhavam nas fábricas, né? E os interiores das cidades não tinham acesso ao saneamento, não tinham nenhum acesso à educação sanitária, a medidas de profilaxia, né? Então, a ideia aí na reforma Carlos Chagas foi justamente isso, fazer aí uma educação sanitária, levar essas medidas profiláticas para os trabalhadores, para as classes mais baixas, tá? Para o interior das cidades, né? Ensinar como se prevenir e não como acabar com o problema, tá? E tudo isso através de propagandas, através dessa educação. E outro fato que ele também mudou aí com essa reforma foi parar de contratar menores de idade, né? Que crianças menores de 12 anos não podiam ser contratadas nas fábricas, tá? Ter também a licença gestante, Carlos Chagas que implantou, fazer uma criação de um programa de visitadorias, criação das caixas de aposentadoria e pensão, que a gente conhece como CAPS, tá? Aos funcionários das empresas ferroviárias, industriais, tá? Então, tudo isso, todas essas medidas que foram pensadas para poder expandir aí a questão da saúde, da educação na saúde, expandir essas medidas profiláticas, foi criada na década de 1920 pelo Carlos Chagas, né? Com a reforma que levou o seu nome, Reforma Carlos Chagas. Todo mundo entendeu até aí? Sim. Beleza, bem tranquilo, né? Falta somente 2 períodos para a gente entender. O próximo período é o período conhecido como período êxodo rural, tá? Que vai de 1930 a 1964. Tá? Esse período é marcado pelo êxodo rural e pela aceleração do ritmo industrial, né? Aí o movimento do comércio aumentou, a produção aumentou, então tudo acelerou, né? A contratação de funcionários, a própria produção aumentou e aí provocou uma nova ordem social em que os sindicatos pressionavam os serviços de saúde para prestarem para os trabalhadores uma assistência médica melhor, uma assistência de qualidade, né? Porque a cidade estava crescendo, as coisas estavam evoluindo, a tecnologia estava aumentando, né? Então precisava que a saúde também fosse implantada né, de forma mais eficaz para todos os trabalhadores, já que tinha aumentado a quantidade de trabalhadores, a produção tinha aumentado, o escoamento, né, de mercadorias também, tá? E em 1930, dia 14 de novembro de 1930, foi criado aí, por uma questão de pressão, né, o Ministério da Saúde, né, Ministério da Educação e Saúde, para desenvolver algumas atividades, alguns serviços de saúde em âmbito federal, tá? Então aí foi em 1930 que foi pensado nessa ideia e aí ele se criou de verdade em 1953, tá? Então desde 1930 o Ministério da Educação
e Saúde foi criado, e com o passar dos anos, né, ele foi melhorando, e em 1953 foi criado o que existe até hoje, que é o Ministério da Saúde, tá? Até eu tenho o símbolozinho aí, ó, tá? Então, esse Ministério da Saúde, né, foi pensado nele em 1930, que é onde existia o Ministério da Educação e Saúde, tá? E aí, com o passar dos anos, foi melhorando, foram adaptando, colocando novas normas, novas técnicas de educação, né? E aí deu início ao Ministério da Saúde que nós temos hoje em 1953, tá? Os principais fatos históricos, né, dessa época, no período de êxodo rural, em 1930 a 1964, foram exatamente esses aí: a questão da criação do Ministério do Trabalho, criação dos institutos de aposentadoria e pensão, né, que com o passar dos anos, eles passaram a prestar serviço de assistência médica, tá? Também falando. Acho que é Jéssica, né? Eu mandei no grupo hoje, mas eu acho que vocês ainda não tinham entrado. Quando terminar aqui a aula, eu envio o slide e a apostila de novo para vocês, tá? Lá no grupo. Quem não quiser ver ela online, pode ir lá no CTA que eles disponibilizam ela impressa, tá bom? É só pedir a apostila da turma 17, tá? Mas quando terminar a aula aqui, já a gente termina. Mais uns 20 minutinhos a gente termina, eu mando lá. Vocês podem ler tudo que eu tô explicando aqui, gente. Tá na apostila bem escritinho, tá? Bem resumido. E vocês podem ler, grifar. E sempre quando eu terminar a aula, eu volto, recapitulando tudo que a gente viu hoje. E aí as partes principais eu peço para escrever, eu peço para grifar, dando dicas de perguntas que possam cair na prova e de coisas que vocês precisam estar atentos e lembrar que é importante, tá? A gente tá quase terminando para poder fazer esse resumão da aula de hoje. Pode só terminar esse aqui e mais um. Beleza. Os principais fatos históricos, tá? Do êxodo rural. 1930 a 1964. Criação do Ministério do Trabalho. A questão das aposentadorias, né? Dos institutos de aposentadoria e pensão passar a prestar serviço de assistência médica para os trabalhadores. Ter também obrigatoriamente uma CIPA nas indústrias com mais de 100 empregados. Eu já vi com o pessoal que é da radiologia aqui, a gente estudou saúde e segurança no trabalho. Foi, eu acho que a primeira ou segunda disciplina que a gente viu, né, em EAD. E a gente falou muito sobre essa CIPA, né, que é uma comissão de acidentes, né, para prevenir acidentes. Né, e a gente viu que hoje em dia é obrigado a toda empresa que contrate, né, um certo número de trabalhadores, agora não é só 100, né, com um número reduzido, já precisa ter essa CIPA. Né, e essa CIPA, ela tem um líder, né, eleito com a questão de votos, né, tem que ser todo mundo em comum acordo. Tá? E essa CIPA aí foi criada nessa época, tá? Entre 1930 e 1964, com esse mesmo intuito, né? De prevenção de acidentes, e ela já era obrigatória nessas indústrias que empregavam mais de 100 pessoas, tá? Então, um marco muito importante dessa época foi a obrigatoriedade da CIPA nessas indústrias. Tá? Outro fato histórico aí foi a criação da CESP, né? Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública, tá? É o significado de CESP. Para que serve? Para combater a malária na região norte, né? Mas que gradativamente veio assim desenvolver atividades de saúde pública em outras regiões, tá? Então, todos esses são pontos importantes dessa época aí, desse período, tá? Na história da evolução da saúde no Brasil.
tá? Existe também, eu assisti um documentário, gente, muito legal sobre a evolução no Brasil. Eu vou procurar e vou enviar para vocês, que aí a gente tem uma visão melhor, assim, com um videozinho mostrando imagens, a gente entende melhor essa evolução. E aí vocês podem estar assistindo quando tiverem um tempinho, tá? Vou enviar para vocês. E por último, o último período aí, que foi o mais próximo, né, do que nós temos hoje, foi o período da ditadura militar, que foi de 1964 em diante, tá? Por mais ou menos 20 anos, e marcados pelo chamado milagre econômico brasileiro, né? Instabilidade de emprego, baixo poder aquisitivo, né? Foi esse período da ditadura militar. A saúde nessa época foi posta em questão através de estatísticas de mortalidade, morbidade e acidentes de trabalho, né? Então, eles avaliavam nessa época a saúde através dessas taxas, né? De acidentes de trabalho, de quantas pessoas tinham morrido, né? Nessa época era tudo avaliado através desses dados, tá? Os fatos históricos marcantes dessa época, né? Foram mais fatos, né? Vamos dizer assim. Tá? Teve aí aumento da participação do setor privado nas atividades de saúde, né? Existiu nesse período aí a suspensão da participação dos representantes dos empregados, né, no desenvolvimento dos programas de aposentadoria e pensão, né? Ou seja, nesses programas estavam inclusos aí representantes dos empregados, dos empregadores, né? E aí nessa época foi suspensa a participação, tipo a esposa, o filho, né? E era somente do empregado, tá? Isso na época de 1964. Houve também nessa época, como um fato histórico, a unificação, né, em 1967, de todos os institutos nacionais de previdência social, tá? Foi criado aí o INPS, tá? Houve também em 1972 uma participação, né, na terceira reunião especial de ministro de Saúde das Américas, aonde foi estabelecida aí como prioridade a extensão da cobertura dos serviços de saúde a toda a população subatendida até 1980. Ou seja, teve aí essa reunião onde eles decidiram, a gente tem que ter como prioridade a cobertura de serviços de saúde para todo mundo. A saúde tem que ser para todo mundo. E a gente vai colocar aí um prazo até 1980 para que todo mundo tenha acesso à saúde, tá? Em 1981 foi criado o CONASP, tá? O Conselho Consultivo da Administração da Saúde Previdenciária, tá? O que faz o CONASP? Ele propunha normas mais adequadas para a prestação de serviço, né, de assistência à saúde dos previdenciários, alocação de recursos e medidas de controle e avaliação das ações de saúde, tá? Isso aí quem faz é o CONASP. Foi criado em 1981. Em 1983, foi instituída aí as Ações Integradas da Saúde, conhecida como AIS, tá? Para atender de forma organizada as necessidades prioritárias da população, tá? De acordo com a Política Nacional de Saúde, baseada em critério epidemiológico social, tá? Então foi um ano de muitas criações, de muitas reuniões, né, de revoluções na área da saúde, tá? Em 1986 foi feita aí a 8ª Conferência Nacional de Saúde, aonde o tema de debate foi a reformulação do Sistema Nacional de Saúde. E com isso nós tivemos aí a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? A saúde como o direito e o financiamento do setor, tá? Então, marquem aí, grifem, depois eu vou voltar falando onde vocês devem escrever, anotar. 1986
8ª Conferência Nacional de Saúde, onde a gente teve início aí, o pontapé inicial para a criação do SUS. Em 1987, o Sistema Unificado Descentralizado de Saúde foi criado, o SUDES, né? Que veio aí para aperfeiçoar qualitativamente as AIS, né? Que foram as Ações Integradas de Saúde criadas em 1983. Então, em 1987, foi criado o SUDES, Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, para poder ajudar as ações integradas de saúde, né, para aperfeiçoar essas ações. Tá? Então, ela foi criada em 1983 e no ano de 1987 foi criado o SUDES para aperfeiçoar a AIS. Tá? Nesse mesmo período, houve aí a inclusão dos artigos, né, do 196 ao 200, referentes à saúde na Constituição Federal de 1988, né, e, consequentemente, nas constituições estaduais e municipais, e foi feita também, nessa mesma época, a elaboração da Lei Orgânica da Saúde, que a gente vai ver mais lá na frente sobre isso, tá? Tem um capítulozinho, um tópicozinho direcionado somente para a Lei Orgânica da Saúde, tá? E por último, como um fato também histórico nesse período, né? Em 1992, a 9ª Conferência Nacional de Saúde, né? Que valia e estava propondo avanços no sistema de saúde através de alguns debates, né, sobre a sociedade, sobre o governo, sobre a saúde, e aí foi implantado de forma geral o Sistema Único de Saúde, o SUS, e um controle social, tá? Eu esqueci de passar o slide aqui, mas tá tudo os tópicos com os anos e o que aconteceu em cada um deles. Então, esses são os 4 períodos que a gente precisa entender que a saúde, né, passou para chegar no que é hoje. A gente está falando isso em nível de SUS, tá? Então, deixa eu voltar aqui para quem entrou atrasadinho. A questão da evolução de saúde no Brasil, que eu falei pro pessoal. E agora, quem tiver aí bloquinho para anotar, eu acho que ninguém foi buscar a apostila, nem imprimiu, mas anota aí os pontos principais que eu sempre dou dicasinhas de como que pode cair uma perguntinha aí na prova, tá? A evolução da saúde é diretamente relacionada com a evolução da própria sociedade, né? Tanto do ponto de vista de desenvolvimento científico como do socioeconômico. E aí a gente pode dividir a evolução da saúde no Brasil em 4 períodos históricos, tá? Eu posso fazer uma pergunta dessa para vocês na prova, para vocês descreverem a divisão dos períodos históricos da saúde no Brasil, tá? Então, deixa eu só relembrar essa questão de citar e descrever, que sempre tem aluno caindo em cilada aí e perdendo ponto por bobagem, tá? Quando eu pedir para citar, por exemplo, um exemplo aqui, eu posso perguntar para vocês assim: cite os 4 períodos de evolução da saúde no Brasil. Eu quero que vocês escrevam exatamente do jeito que está aí no slide. Período colonial, republicano, êxodo rural e ditadura militar. Mas se eu escrever, descreva os 4 períodos de evolução da saúde no Brasil, eu quero que você explique, tá? Não precisa ser tudo que tem na apostila, mas você pode explicar do seu jeito, tá? Eu sempre leio tudo e considero o que você está escrevendo. Então, você pode colocar aqui no período rural, a estrutura brasileira tentava imitar o sistema português, por mais que o sistema deles fosse um sistema muito precário, porque... Eu estou explicando, né? Porque a coroa portuguesa, ela estava ligada somente no comércio, nas mercadorias, né? Na urbanização das cidades. Então, você pode colocar lá que o período colonial era o período onde a estrutura brasileira tentava imitar o sistema português, tá? E a maioria da população utilizava medicina popular. Pronto, você já explicou o período colonial para mim.
Mas aí pode ter outras questões perguntando alguns fatos históricos, né? Alguns principais fatos históricos, né, do período colonial. E aí você tem alguns pontos aí para citar para mim, né? Realizada a primeira campanha sanitária foi no período colonial, né? A vacina antivarílica, tá? Pelo Visconde de Barbacena. São alguns pontos históricos nesse período. Período republicano. O que você pode estar dizendo para mim, né? Era um período de grave crise econômica por conta do trabalho assalariado escasso. Era um período onde a população era dizimada por epidemias, tá? Más condições de saneamento, tudo isso são características da saúde no período republicano, tá? E alguns fatos históricos desse ano foi o combate à febre amarela, à peste e à varíola, né? A febre amarela foi declarada extinta no Rio de Janeiro em 1906. Foi feito em 1923 o primeiro Congresso Brasileiro de Higiene. Muito importante, isso aí é uma questão batata em cair na prova, viu? Quando que foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Higiene? Em 1923, tá? E por quem que foi feito aí nesse congresso, né? Pensaram que eles deveriam fazer soluções eficazes para os problemas de saúde, ao invés de trazer soluções imediatas, só para aquele momento, no período que estavam, né, tendo a epidemia. E o último, né, o mais, acho que mais importante também dessa época, em 1920, a questão da reforma Carlos Chagas, né, que foi o médico Carlos Chagas que implantou e ele propôs algumas mudanças, né, para fazer propaganda, né, educar as pessoas em questão de saúde, expandir as atividades de saneamento para âmbito nacional, né, estender os serviços de profilaxia, fazer medidas profiláticas contra a febre amarela, vetou a admissão de menores de 12 anos em fábricas, né? Criou a licença gestante, criou aí também as caixas de aposentadoria e pensão, tudo isso em 1920, tá? O que você pode estar dizendo para mim se eu perguntar para dizer, né, pedir para você descrever aí os períodos. No período do êxodo rural, você pode dizer que ele foi marcado pela aceleração do ritmo industrial, onde provocou uma nova ordem social, né, onde fez com que os sindicatos pressionassem os serviços de saúde para prestar aos trabalhadores uma assistência médica de qualidade, tá? E aí, um marco dessa época, né, foi a criação do Ministério da Educação e Saúde em 1930, tá? Para desenvolver algumas atividades aí em serviços de saúde. E no ano de 1953, o Ministério da Saúde, que é o que a gente tem hoje aí do símbolozinho, tá? Os principais pontos foram esses, tá? Além desses outros, da exigência da CIPA nas indústrias, criações, né, melhoramento dessas aposentadorias e pensões. E por último, a questão do período de ditadura militar, né? Que foi marcado aí pelo milagre econômico brasileiro, né? Estabilidade de emprego, a baixa do poder aquisitivo e os fatores que faziam como que eles avaliavam a saúde nessa época, né? Era através das estatísticas de mortalidade, dos acidentes de trabalho e os principais fatos históricos. Se eu pedir para vocês a questão dos principais fatos históricos, não precisa escrever todos os pontos, tá? Que eu coloco no slide, nem que tá na apostila. Você pode resumir, falar com suas palavras, falar só 2, 3, não precisa ser todos, tá? Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu cheguei agora na aula, mas eu vou dar uma lida na apostila. Tá, eu vou tá gravando a tela. Amanhã eu vou levar para o CTA, que o rapaz vai me disponibilizar a aula, tá? Com a explicação. E aí, quando eu tiver acesso, eu jogo no grupo para vocês, tá bom?
Tá ok. Para tu que entrou agora, eu vou já mandar lá no grupo também sobre a nossa visita técnica à Policlínica do Tucumã. Vai ser dia 24, quinta-feira que vem, tá, Aline? Como é que é, professora? Não entendi. Nós vamos fazer uma visita técnica na Policlínica do Tucumã, dia 24, quinta-feira da semana que vem, tá? É uma unidade de saúde pra gente conhecer como funciona, os leitos, tá? Quem puder ir, vou jogar lá no grupo e a gente, quem tiver dúvida, pode ir conversando, mandando, tá? Não tem problema. Aos alunos de enfermagem que estão tendo a disciplina comigo agora pela primeira vez, vocês podem mandar tanto no grupo alguma dúvida sobre alguma atividade, sobre prova, ou pode vir falar comigo no privado também, que assim que eu tenho um tempinho, eu respondo todos vocês, tá? A visita técnica, já que vocês são da turma 45, é uma turma nova de enfermagem. Eu acredito que vocês não tenham feito nenhuma visita técnica ainda, né? Aí vocês podem estar fazendo a visita técnica com a gente também. Acredito que a Policlínica seja até uma unidade que vocês possam estar fazendo estágio futuramente, tá? Nós, a radiologia, a gente vai fazer em um outro local lá na CEDIMP, mas vocês podem visitar com a gente sem problema, tá? Jéssica, esse teu não foi de não fez nenhuma visita técnica? Respondi. Ah, tá. Então, se vocês quiserem ir, ó, a gente vai fazer essa visita dia 24, quinta-feira que vem, às 14 horas, tá? A gente se encontra lá na frente da Policlínica. E aí a gente vai entrar em número reduzido, tá? Em 2, 3. E aí o... Professora, Oi. onde é que fica essa CEDIP? A CEDIMP É. fica lá próxima do CTA aqui mesmo. Quem é que tá falando? Ah, é a Rayane. Ah, tá. Cláudia tá ouvindo a gente, diz aí o endereço da CEDIMP pra nós direitinho. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho tarde na aula. Também estava perdido sobre a visita da Policlínica. Mas assim, depois eu tiro a dúvida contigo, Érica. Tá. A clínica CEDIMP, ela fica na rua Valério Magalhães, número 63, no Bosque, na rua da Eletroacre. É o ponto de referência melhor. Isso, é lá onde É uma ruazinha que fica atrás da drogaria Pague Menos, aquela azulzinha que tem lá no Bosque. É uma ruazinha que fica atrás dela. Entendi. A gente vai fazer os estágios lá, a Cláudia trabalha lá. E aí ela tá fazendo o curso com a gente. E quando for na hora de fazer estágio, a gente vai se dividir para fazer lá. Eles também têm lá no INTO, né, Cláudia? No PS. E aí a gente vai, Sim. A gente vai se dividir. Eu trabalho... eu sou gerente administrativa de lá já há 8 anos. E trabalho lá. E a gente fez essa parceria, eu estou muito contente mesmo. A gente também tem a colaboradora Naila, que está fazendo curso também, ela trabalha lá também com a gente, e eu acredito que vai dar tudo certo para a gente fazer o nosso estágio lá. Vai mesmo. Vai todo mundo se dar bem. Sobre a nossa visita, Cláudia, eu vou mandar lá no grupo as informações direitinho, tá? Eu acho que foi o Douglas que perguntou sobre calça e blusa. Não precisa ser tudo branco, tá, Douglas? Na enfermagem é exigido que a roupa seja toda branca para fazer os estágios e tudo. Já na radiologia não é necessário. Só é necessário o jaleco e o dosímetro para fazer estágio, né? No caso da pandemia agora é que é necessário também a máscara, né? O jaleco descartável e tudo. Mas aí, como hoje é só visita, calça comprida, sapato fechado, tá? Jaleco, quem tiver. Quem não tiver, eu vou estar levando uns jalecos aqui que eu tenho, sobrando, porque não vai entrar todo mundo de uma vez. Então dá para o colega emprestar, tá? E a gente vai se organizando para todo mundo conhecer a unidade lá, tá bom? Professora, Oh. esse dosímetro é obrigatoriamente dele ou é a gente que vai receber lá? O dosímetro é de... Como é que eu digo, meu Deus? É de responsabilidade, assim, do CTA aqui de fazer para vocês, tá?
encomendar para vocês. Só que é necessário, todos os estágios vocês têm que estar com dosímetro. O dosímetro é um dispositivo, né, que vai medir a quantidade... Pra medir radiação. Isso, da quantidade de radiação que você possa estar recebendo durante o seu estágio. Aí ele é calculado no final do mês. Se você tiver recebido uma radiação acima da dose permitida, você é afastado, tá? Ele serve para isso. Você usa o seu, a Nájila usa o dela. A Nájila não, a Nájila é de enfermagem, foi mal. A Naila usa o dela, a Rayane, tá? Ninguém troca, é seu, só seu, para medir a quantidade de radiação que você possa estar recebendo, tá? Bom, a preocupação nossa não, né? Não, quando for para começar o estágio, aí o CTA que faz lá o contato com a ProRad, pede... E aí vocês só tem que ter o cuidado de não perder, de não estragar e de devolver, tá? E vocês assinam um termozinho, vocês ficam responsáveis por ele. Jéssica, você não precisa ir para visita, tá? Nem o pessoal da enfermagem, se não puder, não quiser ir, não precisa ir, tá? Mas é interessante para você conhecer a unidade. E, se eu não me engano, a Policlínica lá do Tucumã é uma unidade de estágio para os alunos de enfermagem também, tá? Então, como vocês são uma turma nova, se quiserem ir, vocês serão muito bem-vindos, tá? Mas se não puder, não quiser também, não tem problema, tá bom? Outra coisa, Cláudia, que eu acho que tu não tava, e a outra pessoa aí que tem entrado atrasado, a gente vai marcar uma aula prática lá no CTAC, tá? Um mix de aula de lavagem de mãos, sinais vitais, primeiros socorros com o professor Mário. Vai ser de manhã, das 9 ao meio-dia, tá? Mas é assim, vai entrar 6 alunos, faz a aula, por 1 horinha mais ou menos, aí troca o grupo, tá? Essa próxima semana... Você já tem o dia? Eu vou ver com o professor, marcar um dia. Eu acho que amanhã eu já dou a data para vocês, porque quinta-feira a gente já tem a visita técnica, então provavelmente vai ser na terça-feira, mais ou menos, tá? É de manhã. Ok? Tá bom. Eu vou mandar lá no grupo agora, vou encerrar aqui a aula e lá no grupo eu vou mandar de novo o slide e a apostila para quem entrou agora à tarde e não viu. Vou falar lá sobre nossa visita e sobre a aula prática, tá bom? Qualquer dúvida podem me procurar no privado, ok?